Muita notícia, muita informação. Para começar, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, ele deu uma declaração polêmica durante um evento organizado pela União Nacional dos Estudantes nesta quarta-feira. Apesar de enfrentar protestos e vaias por sua atuação sobre o piso da enfermagem e também no impeachment de Dilma, o magistrado se colocou como parte ativa da derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. A gente separou esse trecho. Vamos acompanhar. Eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. E essa declaração não foi bem aceita pela oposição. Parlamentares como Nicolas Ferreira, Bia Kicis e Carlos Jordi, todos do PL, prometeram entrar com um pedido de impeachment contra Barroso. Além disso, a repercussão fez a assessoria do Supremo Tribunal Federal emitir uma nota oficial dizendo que a fala do ministro Barroso foi tirada de contexto e que a frase, vou abrir aspas, nós derrotamos a ditadura e o bolsonarismo, fecho aspas, referia-se ao voto popular e não a atuação de qualquer instituição. Vamos começar o nosso giro de opinião aqui em Os Pingos nos Is. Vamos à capital federal. José Maria Trindade. Zé, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Tratamos desse assunto na programação da Jovem Pan News durante a tarde. Esse episódio tem muitas pontas, né? Claro, as próprias falas do ministro Barroso, mas também manifestação do Supremo Tribunal Federal. O próprio ministro chegou a emitir uma nota, a articulação de alguns parlamentares e até também uma declaração do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Como esse episódio repercutiu aí em Brasília, hein, Zé? Pois é, esse é um discurso bom, importante e muito bonito, se fosse na fala de um líder do partido de oposição na Câmara dos Deputados. Exagerou o ministro do Supremo, né? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Pavinato. Boa noite, Mota. Boa noite, Dantas. E boa noite a você que sempre está acompanhando aqui os Pingos nos Is. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal foi colocado pelo Constituinte de 88 de uma maneira toda especial. O Supremo foi criado para ser a última corte, a última instância da justiça e faria o controle constitucional. Ou seja, interpretar a Constituição e dizer exatamente o que quiseram dizer os constituintes. Esta foi a ideia básica de se criar o Supremo Tribunal Federal. E a origem, eu me lembro muito bem desse detalhe, é a Suprema Corte Americana. Lá, os ministros não falam, não têm mídia social e não fazem discurso de oposição e nem de governo. Afinal, todos os dias, os ministros são demandados para questionamentos que são colocados ou pelos partidos de oposição ou do próprio governo. Esse discurso do ministro Barroso, ele deveria ser revisto por ele mesmo, natural, dizer, olha, eu errei, desculpa, enfim, estou aqui para assumir as consequências desse erro. Fazer uma nota água com açúcar, dizer, olha, não foi bem isso que eu quis dizer, não justifica o erro e nem é um pedido formal de desculpa como deveria ser. E isso, Daniel, você tem toda a razão, acabou gerando críticas demais por aqui. Foi o assunto do dia neste final de semestre, né? O Supremo está de recesso, o Congresso Nacional também está de recesso e todos internamente dizendo, olha, ele passou do ponto. Até o Rodrigo Pacheco, naquela calma dele, naquela fleuma, né? Pediu retratação. É preciso retratar. O pedido de impeachment que será apresentado pelos partidos de oposição não vai longe. É apenas uma peça jurídica ali no Senado e política, para mostrar uma certa reação dos partidos de oposição. Mas a gente sabe que não vai em frente, isso porque o problema está complexo. É o Senado que julga o Supremo e o Supremo que julga o Senado Federal. Não acho também que seja motivo de impeachment, mas de, no mínimo, um pedido de afastamento de qualquer julgamento quando o assunto for exatamente esta disputa eleitoral, quando exatamente houver este questionamento. Portanto, o ministro Luiz Roberto Barroso passou do ponto, deu combustível aos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro de reclamar
e mostrou claramente que os tribunais superiores, nós sempre soubemos, são tribunais políticos, mas agora está explícito demais. É isso, as informações de bastidores, análise política com o José Maria Trindade diretamente de Brasília, sempre trazendo os bastidores do poder. Agora, análise técnica, jurídica. Tiago Pavinato, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. Também queria escutá-lo acerca desse episódio. Já uma grande movimentação de parlamentares da oposição, sobretudo do PL. Nicolas Ferreira, Bia Kicis, Carlos Jordi, Júlia Zanata, já anunciaram que vão formalizar esse pedido de impeachment contra o ministro Barroso sob o argumento de que o magistrado cometeu crime ao exercer atividade político-partidária. Tecnicamente, esse pedido faz sentido, mas há alguma chance disso prosperar no Senado Federal, Pavinato? Olha, como eu não sou parlamentar e não tenho imunidade parlamentar, muito embora eu não saiba se isso vale muita coisa hoje em dia, eu vou me explicar de uma maneira detida e técnica para que nada seja distorcido. Boa noite, Caniato, boa noite, Mota Trindade, boa noite, Dantas e a nossa audiência. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele há muito tempo, há alguns anos, se mostra uma figura absolutamente incompatível com o cargo em que ocupa e macula a instituição do Poder Judiciário, que tem a sua mais alta corte, como o Supremo Tribunal Federal. Eu tive a honra de ter aula com o maior constitucionalista vivo do Brasil, que é o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, professor catedrático emérito da Universidade de São Paulo do Largo São Francisco, também professor de Sorbonne, e na última edição do curso de Direito Constitucional do professor Manuel Gonçalves, ele dedica, se não me falha a memória, 6 páginas à figura canhestra do ministro Luiz Roberto Barroso e como as ações, as falas, as decisões, os comportamentos de Luiz Roberto Barroso maculam e aniquilam a seriedade que a instituição requer. Barroso, ele extrapolou dessa vez, ele passou de todos os limites. Barroso não podia ter feito o que fez. E eu digo isso com base na decisão que o Conselho Nacional do Ministério Público tomou contra Deltan Dallagnol, quando Deltan Dallagnol ainda era membro do Ministério Público Federal do Paraná. A decisão, que culminou com a pena de censura ao então procurador federal Deltan Dallagnol, da lavra do professor livre-docente também da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, o professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, ela diz o seguinte: isso serve para membros do Judiciário e do Ministério Público. Vou abrir aspas. A liberdade de expressão é direito fundamental constitucional do cidadão que abrange os membros do Ministério Público e também do Judiciário, na esfera privada, na condição de cidadãos e, na esfera pública, na condição de agentes políticos do Estado. Incisos 4, 6 e 9 do artigo 5º da Constituição de 88. Mas deve conviver harmonicamente com os deveres e as, prestem atenção, vedações funcionais, deveres e vedações funcionais impostos constitucionalmente à instituição e aos próprios membros do Ministério Público e do Judiciário, assim como deve conviver harmonicamente com outros direitos e garantias constitucionais fundamentais dos cidadãos. Não configura atividade político-partidária a crítica pública por parte de membro do Ministério Público e também de juízes, que é o caso de Barroso, dirigida, entre outros, a ideias, a ideologias, a projetos legislativos, a programas de governo, a medidas, sendo vedados, quer dizer, sendo proibidos, sendo ilegais. Contudo, ataques de cunho pessoal, direcionados a candidato, a liderança política ou a partido político, com a finalidade de descredenciá-los perante a opinião pública em razão de ideias ou ideologias de que discorre o membro do Ministério Público ou do Judiciário, que é o caso de Barroso.
É dever do membro dessas instituições guardar decoro pessoal e manter ilibada a conduta pública e particular que assegure a confiança do cidadão, artigo 37, caput da Constituição de 88, sendo que os consectários de se externar um posicionamento, inclusive em redes sociais, não podem comprometer a imagem da instituição e seus órgãos, nem violar direitos e garantias fundamentais do cidadão. Os membros do Ministério Público ou do Judiciário, caso do Barroso, devem tomar cuidados necessários ao realizar publicações em seus perfis pessoais das redes sociais, agindo com reserva, cautela e discrição, evitando-se a violação de deveres funcionais. Portanto, senhores, o que diz aqui nesta decisão muito bem fundamentada e muito bem acertada é que nós gozamos do direito fundamental e constitucional da liberdade, inclusive a liberdade de expressão. Mas os membros do Judiciário, os membros do Ministério Público, eles, por livre e espontânea vontade, escolhem representar essa instituição, o Ministério Público ou o Judiciário. As pessoas escolhem ser ministros do STF. Ninguém é obrigado a ser ministro do STF e há diversos exemplos na história da nossa República de pessoas que se negaram, não aceitaram o convite que presidentes da República lhe fizeram, como é o caso do professor Celso Antônio Bandeira de Mello e tantos outros ilustres juristas deste país que se negaram a aceitar um assento na Corte Constitucional Brasileira. Portanto, se você entra para a magistratura, para ser juiz, para o Ministério Público, ou é convidado para ser ministro do STF, onde você será um juiz, você, por livre e espontânea vontade, aceita a vedação da sua liberdade de expressão e não pode, de maneira alguma, fazer um discurso como esse que foi feito pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Se os juízes não podem fazer isso, que exemplo dará ele, Luiz Roberto Barroso, a todos os juízes do país? O que se dirá da censura imposta ao Deltan Dallagnol quando ele era um procurador federal lá no estado do Paraná? Houve uma injustiça, o Dallagnol não pode, mas o ministro pode. Que se dirá então da manifestação do STF que diz: olha, meu bem, não é bem isso que você está pensando. É uma vergonha. É uma vergonha uma manifestação como essa vinda da instituição que é o Supremo Tribunal Federal, de ordem dos argumentos do professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, que é vice-presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. E o próprio STF condena esta conduta do Luiz Roberto Barroso. Condena, e vou lhe citar aqui dois casos. Um mandato de segurança do próprio Supremo Tribunal Federal, com relatoria do ministro Luiz Fux. Neste mandado de segurança se diz o seguinte: que um membro de uma instituição, como o MP ou o Poder Judiciário, tem a sua liberdade de expressão restrita em razão da circunscrição que o cargo lhes impõe. Eu vou citar o número para quem quiser pesquisar para ver que eu não estou falando bobagem. É o próprio STF que condena essa conduta. Eu falo no agravo no mandado de segurança 34493, julgado em 6 de maio de 2019. Não faz tanto tempo assim. O que é que diz a ementa, o resumo desse julgado? Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, e se aplica também ao órgão do Judiciário. Processo administrativo disciplinar, entrevista em rádio local, liberdade de expressão, abuso do exercício de direito, excesso de linguagem, violação dos deveres funcionais, atribuições constitucionalmente atribuídas. Portanto, meus senhores, é o próprio STF que nessa decisão, tanto de 2019, também achei acórdão do ano de 2020, que condena. O STF deveria, no mínimo, advertir Luiz Roberto Barroso, porque a manifestação que nos vem a conhecimento viola todas as liberdades que são enxugadas para aquele que ocupa cargo numa instituição tão importante, se não a mais importante da República numa democracia.
Inclusive, o próprio ministro Luiz Roberto Barroso veio a público explicar sua declaração dada em um evento da UNE. Segundo o magistrado, ao falar que, vou abrir aspas, nós derrotamos o bolsonarismo, fecho aspas, ele se referia ao alegado extremismo golpista e violento que se manifestou no dia 8 de janeiro e que corresponde a uma minoria. Na nota do ministro, foi divulgada há pouco no site do Supremo Tribunal Federal. Barroso afirma ter o maior respeito por todos os eleitores e por todos os políticos democratas, sejam eles conservadores, liberais ou progressistas. Por fim, o ministro disse que jamais pretendeu ofender os 58 milhões de eleitores de Jair Bolsonaro, nem conservar a direita, que é perfeitamente legítima. Eu fecho aspas para a declaração de Luiz Roberto Barroso por meio dessa nota que foi emitida e publicada no site do Supremo Tribunal Federal. Vamos seguir o nosso giro de opinião. Cláudio Dantas, em Brasília, capital federal. Dantas, queria, claro, sua análise, sua avaliação. Fez sentido essa justificativa do ministro Luiz Roberto Barroso? Ou, como se diz no dia a dia, colou a desculpa? Muito bem, Daniel, boa noite Zé Maria, boa noite Pavinato, boa noite a toda a nossa audiência. Eu li a nota, inclusive subi um artigo no site da Jovem Pan há pouco, li a nota do Barroso e digo a vocês o seguinte, é raro um ministro, aliás, uma autoridade em Brasília, seja ela quem seja, fazer qualquer meia-culpa sobre qualquer coisa. O Barroso, imediatamente, após a repercussão negativa, ele emite essa nota e deixa muito claro as suas convicções humanistas e republicanas e o seu respeito aos eleitores, 58 milhões de eleitores. Inclusive, estende isso a todos os campos da política, conservadores, liberais, progressistas. O Barroso, ele se identifica com o campo progressista. O Barroso, ele militou no movimento estudantil. Ontem, inclusive, quando ele estava nesse congresso da UNE, era um congresso, vamos lá, era um congresso que deveria ser um congresso com uma memória histórica para se falar da história da UNE, etc. e tal. E ele tinha uma palestra sobre discurso do ódio, para comentar a questão do discurso do ódio. Inclusive, estava lá com o ministro Flávio Dino ao lado dele. De repente, ele se depara com uma manifestação organizada de estudantes, né? Estudantes da UNE, em prol do piso da enfermagem, mas criticando o ministro. Ministro que foi relator da questão do piso da enfermagem e que fez ponderações sobre essa aplicação de um piso nacional. Eu comentei isso no programa de ontem aqui. O piso nacional da enfermagem, ele viola o princípio federativo. Ele não considera que um enfermeiro no Acre não pode ganhar a mesma coisa que um enfermeiro em São Paulo. E muito menos você pode aplicar um piso para o serviço público que seja o mesmo para o serviço privado. Então, ele atuou nesse caso, foi barbaramente criticado ontem por uma organização, já protestos organizados com bandeiras, com críticas, e, naturalmente, as vaias, tudo aquilo serviu como um elemento, como um gatilho emocional daquilo que ele sofreu recentemente. Pouca gente sabe, mas em novembro o ministro estava com a sua esposa ainda viva, ela faleceu logo depois, ele estava com a esposa, estava com um casal de amigos em Santa Catarina, no município, curtindo lá, aproveitando um descanso e tal, jantando, e de repente o restaurante foi cercado de extremistas, de gente que queria ali fazer algum tipo de protesto e com algum tipo de repercussão violenta. Ele saiu do restaurante e se refugiou na casa onde estava hospedado. E esse grupo foi atrás, perseguiu o ministro e cercou a casa do ministro. E daqui a pouco esse grupo já era composto por mais de 300 pessoas que faziam orações e o xingavam ao mesmo tempo. Pai nosso, ministro, filha da mãe. Pai não sei o quê. Absolutamente esquizofrênico, um movimento que cercou a casa do ministro. Mais de 300 pessoas. A segurança ficou comprometida. A própria PM de Santa Catarina teve de retirar o ministro de lá, avisar, olha, a gente não vai conseguir garantir a sua segurança. Então é contra esse extremismo bolsonarista, essa gente
bárbara que o ministro estava se manifestando. Ele deixou isso muito claro na nota. Eu me pergunto aqui, qual ministro não se manifestou politicamente deste Supremo? Qual não antecipou voto? Qual não deu entrevista? Há pouco tempo mesmo tivemos o ex-ministro Lewandowski participando de um ato do MST. Me parece bem mais grave, já que o MST é um grupo criminoso invasor, não tem nem CNPJ. Né? Então, assim, a gente precisa colocar isso em perspectiva. A quem interessa o impeachment do Barroso nesse momento? Será que é o bolsonarismo? Ou será que é a esquerda? Eu nunca vi o Rodrigo Pacheco se manifestando desta maneira sobre nada. Eu nunca vi ele falando de ministro do Supremo algum. E de repente ele chama a imprensa no Salão Azul para pedir retratação do ministro Barroso. Rodrigo Pacheco, que tem interesse também numa vaga do Supremo, conforme corre aqui nos bastidores em Brasília. E não só. Há uma pressão muito grande, a briga é ombro a ombro pela segunda vaga. A segunda vaga que será aberta com a aposentadoria de Rosa Weber. E para tentar abrir esse espaço, já há meses, eu trouxe essa informação aqui meses atrás, há meses corre na imprensa, aqui, nos bastidores, e é plantado na imprensa a versão de que o ministro Barroso, veja só, o ministro Barroso teria de se aposentar mais cedo, e estaria querendo se aposentar mais cedo, então uma pressão para que ele saísse. De repente, até onde eu sei, ele não tem essa pretensão, muito pelo contrário, ele está há poucos meses de assumir a presidência do Supremo, mas há uma pressão para que ele se aposente, e agora uma pressão por um possível pedido de impeachment. E gente que nunca se manifesta por nada, né? Um presidente do Senado que mal quis abrir a CPI da Covid, que engavetou todos os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo, inclusive contra o ministro Alexandre de Moraes, um pedido feito até pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. De repente, horas depois de correr a informação de um pedido de impeachment, ele vem e se manifesta publicamente, dizendo que o ministro exacerbou e que precisa se retratar. Tem muito mais coisa envolvida nisso aqui. É bom que a gente tenha a perspectiva do que está acontecendo. A briga aqui é bruta, o sistema é bruto. E, naturalmente, essa manifestação política, que merece sim reparo, ela vira uma janela de oportunidade para os oportunistas de plantão. Então, assim, é preciso que a gente entenda o que está acontecendo. É preciso que a gente cobre sempre, claro, a autocontenção do Supremo e de seus ministros. Eu espero, inclusive, que o próprio ministro Barroso, na sua presidência, use a gestão à frente do Supremo para trazer de volta o judiciário ao seu escaninho. A gente tem vivido um ativismo judicial que já está assim para além do limite. Para além do limite. É preciso que essa gestão, ela traga de volta para os escaninhos o judiciário, pacifique realmente a relação entre os poderes. O melhor caminho, naturalmente, é evitar eventos políticos, especialmente aqueles que parecem aparentemente amistosos, mas que de repente se transformam numa verdadeira armadilha.